Graça e paz, abençoados. Bom, hoje eu recebi esse texto aqui de um irmão, não sei o nome, ele não se identificou. Mas esse texto aqui é uma teologia dizendo, afirmando que não teria como Jesus ter vindo no ano 70. É um texto bastante extenso, né? Vou colocar ele no post aí para todos examinarem, né? Porque é bom nós termos os dois lados da história, né? Porque para afirmarmos que Jesus veio no ano 70, devemos afirmar também porque ele não veio, né? Então, depois de ler o texto, né, eu perguntei para ele, foi o senhor que produziu esse texto, esse estudo, né? E ele disse, não, foi Jesus. E eu quase que falei, pô, mas Jesus contou tanta mentira assim? Foi Jesus que fez isso? Mas não, eu apenas perguntei para ele, me responda uma coisa, por favor. E aqui eu já mandei. Não respondo nada porque já falaram contigo, já te quiseram chamar à razão e tu insistes na mentira. Basta os dois argumentos em cima para te mostrar que tu estás mentindo. Está certo? O apóstolo João, ele viveu até depois do século. A carta foi escrita em 95. O ano 70 é 25 anos antes da morte de João. E João vinha com uma revelação daquilo que já tinha acontecido. Não sejas burro, mano. E então... Olha só. Depois de dizer que não ia me responder, me chamou de burro no final. Mas olha só, o áudio que eu mandei para ele é argumentando a respeito da profecia que Jesus ele relatou em Mateus capítulo 24. Bom, deixa eu ver se eu entendi. Eles estavam saindo do templo, né? Certo? Eles olharam para trás e viram as grandes construções do templo e chamaram a atenção de Jesus. E Jesus olhou, em vez de dizer uma palavra de elogio, né, às grandes construções do templo, Jesus simplesmente disse, afirmo a vocês que não ficará pedra em cima de pedra que não seja derribada. E então, eles ficaram apavorados, porque o templo naquela época simbolizava o lugar onde habitava a presença de Deus. E como eles eram religiosos, eles não poderiam gorjetar que isso poderia vir a acontecer. Para eles, realmente, era o fim do mundo, o fim dos tempos, né? Pois então, aí ele disse o seguinte, e não tem pedra em cima de pedra? Vivesse onde? Porque no estudo aí está relatando que ainda existem as ruínas do templo de Jerusalém, os muros ainda estão de pé. Eu não sei dizer porque eu nunca fui lá, né? Mas pelas histórias e documentários que nós vemos que o templo realmente foi destruído. Tem apenas ruínas mesmo. Então, porque essas ruínas estão de pé, ele disse que o que Jesus disse, que não ficaria pedra em cima de pedra, ainda não se cumpriu. Olha só. Lá no versículo 34... E aqui eu ainda estou tentando argumentar sobre a profecia de Jesus, né? Que Jesus profetiza em Mateus capítulo 24. Se eu não me engano, depois que Jesus ele fala todas as coisas que antecederiam, né, a destruição do templo de Jerusalém, ele diz bem assim, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Muitos aqui não provarão a morte, muitos aqui estarão vivos. Ou seja, muitas daquelas pessoas iriam testificar todas as coisas que Jesus estava anunciando, estava falando. E ele diz, né? Ele argumentando, ele diz, não simbolizava, habitava, né? Em Atos dos Apóstolos, depois da cruz, né? Está escrito, o Dr. Lucas escreve que Deus, sendo soberano, ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Ou seja, no passado poderia ser que ele habitava, porque ali o templo estava de pé, né? Era antes da morte de Cristo, né? Então, depois que Cristo ele vai na cruz, ele morre, o templo dele,
não é mais um templo de pedra. E sim somos nós somos pedras vivas, como diz 1 Pedro, né? Nós somos as pedras vivas, Deus habita em nós e não em quatro paredes. Então minha pergunta é, onde estão essas pessoas que viriam o templo ser destruído? O templo não foi destruído ainda, né? O senhor falou no texto, ok. Tá, vamos supor que o templo esteja de pé. Então cadê as pessoas então? Onde estão aqueles sacerdotes, os ouvintes de Jesus daquela época? Ele diz, mas vejo que és burro. Eu disse, não precisa ofender. E ele não quis mais argumentar comigo, não quis argumentar, simplesmente me bloqueou. Então é assim que as pessoas agem quando falamos, mostramos o Evangelho, falamos da boa notícia de Deus, né? As pessoas agem dessa forma, são ignorantes, são tolas, né? E simplesmente porque ainda não é o momento dessas pessoas entenderem. Porque no momento certo, o Espírito os revelará a verdade. Amém, amados? Que a graça e a paz seja com todos.